Pronto, vamos lá então. Então vamos começar assim falando sobre as provas da existência de Deus, né? É um assunto que eu gostei muito e que assim, essas provas que a gente vai falar são 5 provas que são do Santo Tomás de Aquino, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele também, que é uma riqueza assim enorme a gente ter acesso a tudo isso. E, então, uma pequena introdução, né? Eu queria falar sobre provar, né? Que a gente fala as provas da existência de Deus, né? Hoje em dia, né, no nosso mundo moderno, a gente ouve falar de provar, a gente normalmente vem na cabeça a prova científica, né, a ciência, né, que a gente tanto ouve falar e que às vezes as pessoas querem, às vezes, tendem a acreditar só no que é comprovado cientificamente, né, a gente ouve muito esse termo. Né, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto assim sobre a ciência, que ela é sempre um recorte da realidade. Então, como assim? Normalmente, né, a ciência ela vai pegar, né, dentro de tudo que existe no real, né, na realidade, ela vai pegar uma parte dela, um recorte, para analisar, né, tem um método científico, aí coloca lá em laboratório, faz os testes, chega a uma conclusão e tal. Né? Então, só que assim, a ciência vai ter sempre, então, um pedaço do real, ela não vê a realidade como um todo, completa. Então, aí já é um primeiro ponto. Então, assim, por exemplo, se a minha esposa, a Carol, vai lá no oftalmologista para consultar os olhos, o oftalmologista vai ver aquela parte da ciência, né? A saúde do olho dela, tal, a cor, enfim, a miopia dela, tudo mais. Né? Agora, quando eu olho nos olhos dela, por exemplo, eu vejo uma outra parte da realidade que está lá no olho dela. Consigo saber se ela está triste, se ela está alegre, se aconteceu alguma coisa, como que ela está, enfim, uma realidade mais ampla, né? E outra coisa, assim, por exemplo, o amor que eu sinto por ela ou que eu sinto pela minha mãe, a ciência não prova isso, né? Mas então só um primeiro ponto para a gente abrir um pouco dessa visão que às vezes a gente tem de provar cientificamente tudo, né? E não é assim. E outro ponto é sobre o mistério, né? Lembrar que a gente não sabe tudo, a gente não é Deus, né? Então, e é saudável conviver com o mistério. Né? Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Chesterton, um escritor inglês, e ele fala assim, quando se tem um mistério, se tem saúde. Né? Num trechinho do livro dele, que chama Ortodoxia, que é excelente, ele fala assim, enquanto se tem um mistério, se tem saúde. Quando se destrói o mistério, se cria a morbidez. O homem comum sempre foi sadio, porque o homem comum sempre foi um místico. Ele aceitou a penumbra. Ele sempre teve um pé na terra e outro num país encantado. Ele sempre se manteve livre para duvidar de seus deuses, mas ao contrário do agnóstico de hoje, livre também para acreditar neles. Ele sempre cuidou mais da verdade do que da coerência. Se via duas verdades que pareciam contradizer-se, ele tomava as duas juntamente com a contradição. Sua visão espiritual é estereoscópica. Como a visão física, ele vê duas imagens simultâneas diferentes e, contudo, enxerga muito melhor por isso mesmo. Então, são esses dois aspectos, né? Introdutórios aí sobre a ciência e sobre o mistério. A gente não vai entender tudo mesmo, porque a gente não é Deus. Mas, e aí? Deus não cabe na nossa cabeça, né? E tem o mistério. Então, como provar que Deus existe? Né? Vejam, nossa capacidade, ela não é ilimitada. A gente não consegue entender completamente tudo sobre um Deus que é infinito. Porém, nossa inteligência é capaz de enxergar a existência de Deus e muitas outras coisas sobre ele. Então, assim, o Catecismo da Igreja Católica diz lá no primeiro capítulo, o tema do primeiro capítulo lá do Catecismo é o homem é capaz de Deus. Não sei se vocês já observaram isso. Então, e lá no número 35, só para citar mais um trechinho, que ele fala assim, ó, as faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Então é isso que eu queria um pouco, né? A gente, através da inteligência que Deus nos deu, e que São Tomás explica coisas maravilhosas ali com essa inteligência, a gente nos dispor a aumentar a nossa fé, né? A crescer de fé em fé. Então a inteligência é um dom de Deus e a existência de Deus se prova racionalmente. E as consequências disso, né? O que acontece?
Se Deus existe, coloquei ali, eu não me pertenço. Ou seja, Ele é meu Senhor, eu não sou um Deus. Né? E muitas vezes a gente vê que a pessoa que não crê, diz que não crê em Deus, geralmente antes ela quer que Ele não exista. No sentido assim, se Ele não existisse, não haveria um alguém, né, a quem eu tivesse que prestar contas, né? Mais ou menos esse raciocínio. Então, assim, muitas vezes tem uma vontade ali de que Deus não exista, para o pessoal que fala que não acredita em Deus. Então, vamos lá, né? Como eu falei no começo, as provas da existência de Deus são 5 vias, 5 caminhos para chegar à existência de Deus, baseadas em Santo Tomás de Aquino. Coloquei aí, né, o período que ele viveu, já faz um tempo, né? 1225 a 1274. E ele é conhecido como o mais sábio dos santos e mais santo dos sábios. Vocês estão ouvindo bem, né, até aí? Então tá bom. Então, ó, só um pouquinho sobre Santo Tomás, né? Tem tanta coisa maravilhosa assim, sobre a vida dele, sobre a biografia dele, né? Ele com 5 anos de idade já foi ele já foi confiado para quem, só assim, para quem não, às vezes talvez nunca ouviu falar ou conhece pouco. Com 5 anos ele era italiano, né? E foi já foi custodiado lá com os beneditinos, né, no Monte Cassino, que eram assim educadores já de fama universal. E por volta dos 20 anos ele entrou na ordem dos dominicanos. Então ele foi um frei dominicano. E sobre a vida dele, assim, extraordinária, assim, a vida dele de oração, de estudos, de atividade intelectual, assim, maravilhosamente prodigiosa, né? Contemplação, ensino, assim, espetacular. Então, ele escreveu a Suma Teológica, né, que tem vários volumes, assim, e é um livro, assim, riquíssimo, que ele trata sobre muitos assuntos diversos, assim, de maneira muito interessante, assim, que os capítulos, eles são já como perguntas, e aí, assim, ele dá os argumentos contrários àquilo que ele vai concluir, então, tipo assim, dos adversários das ideias, assim, né, ele dá argumentos que, às vezes, os debates, assim, ele dava argumentos que os adversários, às vezes, nem tinham, ele dava argumentos melhores, depois ele vai refutando cada um, e aí ele chega nas conclusões, assim, né, assim, uma inteligência espetacular. E, assim, dizem que ele ditava, tem muitos livros, né? Além da Suma Teológica, tem muitos livros que ele escreveu e que ele tinha secretários para quem ele ditava, né? Diz que ele ditava para, às vezes, 4 escreventes ao mesmo tempo, livros diferentes, assuntos diferentes, assim, uma coisa assim, fora do comum, né? Tinha como uma capacidade de abstração absurdamente elevada, assim, ó. Tem relatos que às vezes ele estava segurando ele abstraía, assim, parecia que ele não estava ali, né? E ele, às vezes, a vela que ele segurava acabava e o fogo queimava ele, ele nem percebia. Tem muita coisa assim da biografia dele. Ele escreveu aquela oração belíssima, né, eucarística, né, do Adoro-te Devote, né, que é um hino assim a Jesus Eucarístico, assim, maravilhoso. Pro dia de Corpus Christi, né, que ele escreveu, a pedido do Papa, tem muita coisa, assim. E só mais um episódio, assim, que é do último ano da vida dele, ele estava lá onde ficavam lá os freis, né, e um frei, um dia quis ficar escondido para ver onde que ele ia, porque ele levantava de madrugada, no São Tomás, e aí o frei ficou escondido para ver onde que ele ia, para descobrir, né, e aí viu que ele ia para a capela. E daí ele chegou lá na capela e aí o Frei viu, assim, com um espanto enorme, que o São Tomás estava lá rezando e o corpo dele levitava, assim, a 2 palmos de distância do chão. E aí ele viu, assim, que uma voz saiu do crucifixo de onde estava o altar e a voz disse assim, né, Jesus falando para São Tomás, ele falou assim, Tomás, escreveste bem sobre mim, que receberás de mim como recompensa pelo teu trabalho? E de joelhos São Tomás responde, Senhor, nada senão vós mesmo. Né? E aí ele não terminou de escrever a Suma Teológica. Tem esse detalhe aí que ele, quase quando ele, um pouquinho antes dele falecer, ele foi num 6 de dezembro, né, que era dia de São Nicolau, ele estava celebrando a missa de São Nicolau, e aí ele teve uma mudança brusca nele, assim, que as pessoas repararam, e ele teve uma visão. E aí depois que acabou essa missa, ele ficou meio que diferente, assim, e ele parou de escrever.
né? Ele escreveu tanto, 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 maravilhosamente, assim, tudo que ele escreveu, e ele não terminou. E aí os amigos dele, freis, lá, os que escreviam, perguntavam para ele por que ele não queria mais escrever. E depois de tanto insistir, ele falou para eles assim que não era para eles revelarem enquanto ele estivesse em vida ainda, mas aí ele disse assim que tudo o que ele escreveu até aquele dia, né, ele falou assim, parece-me unicamente palha em comparação com aquilo que vi e me foi revelado. Então, assim, tem muita coisa assim maravilhosa sobre Santo Tomás, mas vamos continuar, né, sobre as 5 vias aí que ele escreveu nesse livro que eu falei, que é a Suma Teológica. Então, são 5 caminhos, né, diferentes para chegar no mesmo ponto, que é provar a existência de Deus. Então, assim, são conhecidos como as 5 vias. Então, a primeira via é a prova do movimento, no sentido de mudança. A segunda via é a prova da causalidade. A terceira via é a prova da contingência. Quarta via, prova dos graus de perfeição dos entes. E quinta via, prova da finalidade. Eu vou me estender um pouco mais na primeira, tá? Isso para não assustar. Às vezes eu vou ficar um bom tempo na primeira e falo, nossa, vou ficar aqui até o fim da noite, né? Mas a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas a primeira tem vários detalhes aqui que às vezes ajuda a entender as outras, assim. Então vamos lá. Primeira via, né, a prova do movimento. Movimento aqui é no sentido de mudança, já vou explicar. Então, essa prova também é baseada em Aristóteles. Então, São Tomás, ele pegou assim, os ensinamentos da antiguidade lá de vários sábios, né? Então, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele pegou vários ensinamentos deles e usou para explicar o cristianismo também, né, a nossa fé. Então ele conciliou tudo assim e o que era conciliável e de uma forma muito muito legal. Então essa primeira via é baseada nos ensinamentos de Aristóteles. Então, primeira coisa que ele parte de coisas sensíveis assim que estão ao nosso redor, né, que a gente consegue observar. Então a primeira coisa que ele fala lá é assim: há coisas que mudam. Então, que a gente pode ver ao nosso redor uma série de mudanças. Por exemplo, a parede daqui de onde a gente está, ela está de uma cor, né, pintada, e pode ser pintada de outra cor, é uma mudança. A lâmpada que está acesa pode ser apagada, é uma mudança. E o contrário também, está apagada pode ser acesa. Esta aula aqui, por exemplo, tem um início, um meio e um fim, é uma mudança. O conhecimento dos alunos pode crescer e é uma mudança de ignorância para uma situação de conhecimento, né, naquele determinado assunto. Os sapatos gastam, a roupa suja, o tempo muda, os cabelos ficam brancos e caem, as árvores perdem as folhas, renovam-se, né? As casas, os prédios, as construções podem aumentar ou diminuir de cômodo, de tamanho, enfim. Olhando ao nosso redor, parece até que tudo muda, né? Mas aí já não é isso. Não é que tudo muda. Ele colocou, há coisas que mudam. Então parece que quase tudo muda, né? Tem mudanças acontecendo, mas nem tudo. E daí a próxima pergunta que vem é o que não muda, né? Então para a gente refletir um pouquinho aí, eu coloquei só uma foto aqui do Cronos, lá da mitologia grega. Na mitologia grega, o Cronos ele devorava o Cronos no sentido de tempo, né, de cronômetro, né, por exemplo, né, então referente ao tempo. Então ele devorava tudo, né, até os próprios filhos. Parecia que devorava tudo, né? Ele devorava inclusive os filhos. E daí, assim, como o tempo aí que a gente está falando, né, as coisas que estão no tempo aqui parecem que mudam, tudo muda quase, né? Então, mas quando nasceu um dos filhos dele, que é o Zeus, lá na mitologia grega, a esposa do Cronos quis salvar o Zeus, né, tentar salvar ele. Então, o que ela fez? Ela mandou ele para uma terra de exílio e embrulhou uma pedra como se fosse o bebê e deu para o Cronos, que o Cronos devorou, como se fosse o filho. E o Cronos devora então a pedra e não percebe, porque o tempo devora a matéria sem distinguir o gosto, né? E Zeus então, ele fica um tempo no exílio, em meio a um caos lá de vulcões e lavas e pedras incandescentes, onde os seus parentes mais velhos, os ciclopes, eles forjam para ele a arma, né, do raio de Zeus, com a qual Zeus então iria derrotar o Cronos. E o raio de Zeus, no caso, significa aí o raio da luz, né? Esse raio de Zeus é o raio da luz da inteligência, que consegue enxergar o que o tempo não devora, né? Que são valores superiores, que são perenes e que não mudam. Então, mesmo assim, no meio do caos de cada dia nosso, né? Assim como Zeus estava lá num caos,
a gente também pode deixar nossos irmãos mais velhos, como os ciclopes, né, que eles forjem para nós através de textos excelentes, como de pessoas sábias aí, como São Tomás de Aquino, por exemplo, que eles forjem para nós essas armas que iluminam a nossa inteligência, né? E a gente possa crescer, inclusive na fé, né? Meditar sobre esses valores mais elevados, sobre as coisas do alto. Então, o que não muda? 3 coisas aí que a gente vai falar que não mudam. A verdade, o bem e a beleza. A verdade não muda. 2 mais 2 é igual a 4. Isso aí sempre foi, sempre será, concordam? A, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. O que é verdade hoje foi verdade antes e será sempre verdade depois. A verdade não muda. Hoje em dia, isso, assim, a gente vê... Depois vamos chegar lá, em quem fala o contrário disso, né? Mas enfim, vamos parar por aqui por enquanto. A verdade não muda. O bem também não muda. Amar é bom, amar, né? O amor, ele é bom hoje, sempre foi e sempre será. E o contrário também, né? Matar uma vida inocente, por exemplo, igual ao aborto, e sempre será, sempre foi e sempre será um crime, um mal, ainda que façam leis dizendo o contrário. E por fim, a beleza. A beleza também não muda. O pôr do sol sempre será belo, o mar sempre será belo, a Catedral de Notre Dame, ela pode até ruir, até ser incendiada, mas aquela beleza é permanente. O objeto pode perder a beleza, mas a beleza é imutável. Então, verdade, bem e beleza não mudam. Por quê? Depois a gente vai ver que porque Deus é a verdade, o bem e a beleza. E Deus não muda. Mas a gente vai chegar lá. Tá? Deus é a verdade, o bem e a beleza absolutos. Mas nós vamos chegar lá com calma. Vem comigo. Próximo aqui, ó. 2 conceitos só pra gente continuar o raciocínio. Até aqui tá tranquilo, né, gente? Só pra... tá tranquilo, né? Então, ó, só agora 2 conceitos aqui que eu vou falar, que às vezes alguém já conhece, às vezes é meio um termo meio de filosofia aí, mas só pra... eu vi até um professor falando sobre essas provas de Santo Tomás, e ele falou assim que ele deu essa aula para crianças de 12 anos e elas entenderam. Só usar frases, né, adaptadas e tal. Então, assim, o professor aqui não é tão bom, mas vamos tentar. Então, ó, a gente estava falando, então, ó, que tem coisas que mudam, né, e quase todas mudam. Então, nas coisas que mudam, a gente nota que há nelas qualidades já existentes. Então, por exemplo, a camiseta de Guilherme é verde. Esta parede aqui da sala que eu estou é amarela. Claro que ela pode ser pintada de azul, de vermelho, assim como a camiseta pode ser tingida de outra cor. Então, há nas coisas qualidades existentes de fato e uma capacidade de receber qualidades. Então, as qualidades existentes são chamadas de qualidades em ato, né? Isto é, realizadas. E as qualidades que podem vir a existir são chamadas de qualidades em potência. Por isso coloquei aqui ato e potência. Isto é, em possibilidade. Então, alguns exemplos, assim, só para ficar bem claro, bem fácil, né? O que é ato e potência. Por exemplo, se eu falo assim, a camiseta do Guilherme é verde em ato. Ela tem potência de ser tingida de amarelo, azul, vermelho. Se vocês desconhecem essa prova aqui do movimento, aqui, do Aristóteles, né, explicado por Santo Tomás, vocês têm potência de conhecê-la. Eu já a conheço em ato. Outro exemplo, nós estamos, sei lá, eu estou sentado aqui, estou sentado em ato, eu tenho potência de me levantar. A lâmpada aqui de onde eu estou está acesa em ato, tem potência de ser apagada. A porta está fechada em ato, mas tem potência de ser aberta, e vice-versa. Então, o papel, por exemplo, tem potência de ser rasgado, queimado. Então, só para a gente entender, o ato e a potência. O ato é aquela qualidade que a coisa já tem, e a potência é aquilo que é possível ela vir a ter. Então, continuando. Então, o que é a mudança, né? Então, essa prova do movimento é nesse sentido de mudança. O que é o mudar? Mudar é passar de potência de uma qualidade para essa qualidade em ato. Então, a mudança lá é igual potência de x para o ato de x. Então, no exemplo que eu dei aqui da parede, vamos supor, quando uma parede branca é pintada de azul, ocorre uma mudança. Ela mudou de potência de ser azul, né? Ela era branco em ato. Aí ela pintou ela de azul. Ela mudou de potência de ser azul para azul em ato. Tranquilo até aqui? Então tá. Então, aí vamos dar o próximo passo aqui então no raciocínio. Não sei se às vezes está meio muito, sei lá. Mas vamos continuar o raciocínio aqui pra gente.
Tá tranquilo? Então tá, eu tentei fazer assim, meio que um passo a passo, então vamos lá. Aí a próxima afirmação lá, que ele concluiu, que nada muda sozinho, nesse sentido aqui que ele está falando, de mudar, né, a qualidade, por quê? Se um ser mudasse sozinho, ele teria que ter nele mesmo aquela qualidade que ele iria receber. Então, não ia ter mudança, porque ele já tinha aquela qualidade, então não mudou. Então, para ele mudar, ele não muda sozinho. Se ele tem potência de receber aquela qualidade, é porque ele ainda não a possui. Tá ok? Então, é preciso que um outro ser possua aquela qualidade em ato. Então, voltando no exemplo da parede lá, que era branca e tem potência de ser pintada de azul. Então, a parede é branca em ato, tem potência de ser pintada de azul, mas ela jamais vai passar de branco para azul sozinha. Para que ela mude para azul em ato, é preciso que haja um ser que já possui o azul em ato, ou seja, a tinta azul. Então, o ser que tem aquela qualidade em ato, ele dá aquela qualidade para o ser que tem potência de recebê-la. E aí ele fala então que nada muda sozinho. Então, nesse exemplo que eu dei aí da parede e da tinta, é fácil da gente perceber. Mas assim, aí eu coloquei aqui de propósito uma imagem de uma estátua, porque para dar esse exemplo aqui, ó, que até uma estátua de ferro, que às vezes está lá na praça e parece que se enferrujou sozinha, ela não se enferruja sozinha. Então, a oxidação, por exemplo, quando ela se enferruja, se dá por quê? Porque o ar e a água da chuva que cai lá naquela estátua possuem o oxigênio. Então, como o ferro tem potência de receber o oxigênio, e aí quando o ar, né, e a água, que tem o oxigênio em ato, lhe dão esse oxigênio, então a estátua de ferro recebe o oxigênio em ato e fica oxidada, ou seja, fica com óxido de ferro. Então nem a estátua lá que está lá na praça, que parece que se enferrujou sozinha, não se enferrujou sozinha. Por isso que ele afirma então que nada muda sozinho. Né? Se ele já tivesse aquela qualidade que ele ia receber nele mesmo, então ele não ia mudar. Então se mudou, ele não mudou sozinho. Então, continuando. No ser que muda, a potência precede o ato. Ou seja, precisa ser possível que aquela parede branca possa ser pintada de azul. A parede precisa ter a potência de ser pintada. No ser que muda, a potência precede o ato. Então, o que acontece? Porque nem tudo é possível, né? Por exemplo, a água, ela tem potência de evaporar, de ser congelada, mas ela não tem potência de ser queimada, né? Não acontece incêndio na água do mar. Então, parece simples, né? Mas isso aqui vai fazer uma diferença legal daqui a pouquinho. Ó. Então, no ser que muda, primeiro tem que ser possível que ele mude. E na mudança, para que aconteça a mudança, eu coloquei aqui, o ato precede a potência. Por quê? Porque para que aconteça uma mudança, precisa ter algum outro ser que tenha aquela qualidade em ato para que ocorra a mudança. Né? Então, resumindo, só para não ficar muito confuso. Na coisa que muda, tem que ser possível que ela mude. E, se é possível que ela mude, tem que haver um ser que tenha aquela nova qualidade em ato. Por enquanto, só isso. Tá? Então, o mudar é o passar de potência para ato, né? E nós vemos, então, na natureza uma série de mudanças. Como a gente estava falando que quase tudo muda, né, que a gente vê ao nosso redor, não que a gente precise enumerar como que cada coisa vai mudando, a gente não consegue enumerar tudo isso, mas a gente vê, então, que um monte de coisa muda e a mudança ocorre desse jeito, né, de passagem de potência para o ato. Então, forma-se uma série de mudanças. E aí a pergunta que ele faz é se essa série de mudanças é finita ou infinita. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ver que essa série, deixa eu colocar aqui, ó, ela é finita, ela não é infinita. E eu já vou explicar por quê. Se um ser ele tem potência de receber uma qualidade x e passa para ato, quer dizer que ele recebeu a qualidade de um outro ser, que a tinha em ato. Mas se ele a tinha em ato, é porque antes ele a tinha em potência. Por isso que eu pus o A e o P, né? Antes dele ter aquela qualidade em ato, ele a tinha em potência. E se ele tinha em potência, é porque houve um outro ser antes que tinha aquela qualidade em ato. E se ele tinha ela em ato, é porque antes ele a tinha em potência. E assim sucessivamente. Então essa aqui é a série de mudanças aí que ele está falando. Então forma-se uma série enorme. E aí, para a gente ver, então, concluir por que ela é finita e ela não é uma série infinita. Então, tem três argumentos aqui para a gente chegar a essa conclusão, que essa série de mudanças ela é finita. Se ela fosse infinita, não haveria primeira mudança,
Por quê? Porque não teria um início, então não teria a primeira mudança, não teria a segunda mudança, não teria a terceira, então no fim nada mudaria. Mas nós vemos ao nosso redor que há coisas que mudam, muitas coisas que mudam. Então, essa série é finita. Outro jeito da gente ver que a série é finita e não infinita. O infinito ele não é divisível em fases ou momentos. E a sequência de movimentos é dividida em várias mudanças, né? Que a gente deu vários exemplos aqui. Vários movimentos. Então, e o infinito, por exemplo, infinito dividido por 2 é infinito, por 5 é infinito. O infinito ele é indivisível e a sequência está dividida. Logo, esta série de movimentos tem que ser finita. E o último argumento aqui é que mudar exige primeiro o ato. Então, assim, cada movimento, cada mudança, né, começa com potência que passa para ato. Se fosse infinita, haveria sempre a potência no início, daquele desenho que eu coloquei, ó, né, teria sempre a potência no início. Mas o mudar, que é o que eu falei que ia fazer a diferença lá, ó, o mudar ele exige primeiro o ato. Tem que ter primeiro um ser que tem aquela qualidade em ato, né? Como eu falei da tinta, né? Azul, tem que ter a tinta azul para passar o azul para a parede, e assim vai, alguma coisa azul, né? Então, como que é o primeiro ser dessa sequência finita? Olha só que interessante. O primeiro ser dessa série finita, ele é ato puro. Ele não tem potência. Ele tem que ter, olha só, que interessante que começa a ficar o negócio. Ele tem que ter todas as qualidades dessa sequência enorme em ato. Porque se ele tivesse exato. Porque se ele tivesse potência, olha só, se ele tivesse potência, porque seria possível ele mudar. E se fosse possível ele mudar, teria que ter um outro que tivesse aquela qualidade em ato. E então ele não seria o primeiro, teria um outro que seria o primeiro. Mas daqui nós estamos falando do primeiro. Então, ou seja, esse primeiro ele tem que ser ato puro. Outra coisa. Então, ó, ele é ato puro. A próxima característica dele aí, ó. Ele tem que ter todas as qualidades em grau absoluto. Por quê? Porque se ele pudesse ter um crescimento nas suas qualidades, ele teria potência de crescimento. Logo, ele tem que ter todas as qualidades em grau absoluto. Ele não pode nem aumentar as qualidades, nem perdê-las. Ele é ato absoluto e perfeito. Então, por isso, como ele é só ato e não tem potência, ele nunca muda. Então, este primeiro ser é Deus. Então, assim, Deus, ele é a qualidade, ele é o ser, ele é a verdade, igual eu falei, ele é o bem, ele é a beleza. Deus, ele não apenas existe, olha que interessante, ele é a própria existência. E ele dá ao ser a nós as coisas que podem ser e deixar de ser. Não é interessante? Então, e aqui, não sei se ficou alguma dúvida, vocês podem me interromper aí, tá? Mas eu vou continuar explicando. A qualquer momento vocês me interrompam aí se precisar. Coloquei aqui passagem da Bíblia, lá quando Moisés perguntou para Deus, né, qual era o nome de Deus, quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente, naquela planta, né, que estava pegando fogo lá no Antigo Testamento. E aí Moisés perguntou para Deus, né, que eu vou responder lá para o povo de Israel, né, se me perguntarem qual é o seu nome, né, quando Deus conversou com Moisés. E aí Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Então, eu sou aquele que sou, ou, conforme a tradução aí, né, eu sou aquele que é também, né, às vezes tem Bíblia que traduz assim. Então, não aquele que foi, não aquele que será, mas aquele que é. É o ser em ato puro, né, que a gente estava falando. Por isso que tem Deus responde dessa forma, eu sou aquele que sou. Uma outra passagem que eu coloquei aqui, ó, agora do Novo Testamento, quando os judeus disseram para Jesus, falaram assim para ele, ó, não tens ainda 50 anos e viste Abraão. E aí Jesus respondeu para eles, né, lá em João, no Evangelho de São João. Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Se a gente fosse ver, era para ter falado assim, né? Antes que Abraão fosse, eu era. Mas não, antes que Abraão fosse, eu sou. Por isso, porque para Deus só existe o presente, ele é eterno, ele não muda. Então aqui, Jesus, só com essa frase aqui, ele está afirmando que ele é Deus. Entende?
É interessante, né? Não sei se vocês sabiam disso. Tem até aquela música, né, Paula, que a gente costuma cantar: Eu sou o que sou um Deus de amor. Então, por isso não é o eu sou o que sou. Que ele é ato e não tem potência. Olha que interessante. E assim, olha só, só utilizando a razão, né? Ainda não entrou a fé aqui, né? Não entrou a revelação. Eu estou colocando trecho da Bíblia aí, mas por enquanto ele está só racionalmente chegando à existência de Deus a partir das coisas que estão à nossa volta. É muito interessante. E assim, outras conclusões aqui, ó, sobre Deus. Por exemplo, Deus é espírito ou é matéria? Deus é espírito, porque toda matéria tem muita potência. Por exemplo, a madeira, né, uma matéria assim básica, a madeira. A gente pode fazer muitas coisas com a madeira. Posso fazer cadeira, posso fazer mesa. Ela tem muita potência. Deus não tem potência. Deus não é matéria, então. Deus é espírito. Outra pergunta. Deus é finito ou é infinito? Deus é infinito, porque todo ser finito, ele pode aumentar ou diminuir de tamanho. Ele tem potência de aumentar ou diminuir de tamanho. Deus não tem potência nem de aumentar nem diminuir. Ele não tem potência nenhuma. Então, Deus é infinito. Outra pergunta. Deus é simples ou é composto? Resposta. Deus é simples. Por quê? Porque todo ser composto, ele tem potência de ser decomposto. Por exemplo, um carro. Né? Posso decompor todas as peças do carro. Outra forma de enxergar isso, outro exemplo, você pega um bolo, a Carol fez um bolo aqui ontem aqui de chocolate. O bolo é um ser composto, mas ele tem outros componentes primeiro, né? Que é a farinha, o açúcar e tal. Então Deus, ele não é composto, ele é simples. Outra pergunta. Apesar de que são parênteses, né? Aí por revelação a gente sabe que Deus é um só, né? É simples, mas que ele é Trindade, né? Ele é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos foi revelado, isso a razão não consegue enxergar, tá? Por isso que fala o mistério da Santíssima Trindade. Fecha o parênteses. Vamos voltar lá então. Outra pergunta. Deus ele está no tempo ou ele é eterno? Deus existe no tempo ou ele é eterno? Deus é eterno. Por quê? Porque, voltando só com esse exemplo aí, por essa informação que a gente tem agora, que Deus é ato puro, então o tempo ele é a duração da mudança. O tempo é o agora que se desloca. E a eternidade é o agora fixado. Como Deus não tem potência, ele não está no tempo. Para Deus, não tem então nem passado nem futuro. Né? Por isso Jesus disse ao bom ladrão, quando ele estava na cruz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, né? Que vai estar fora do tempo, lá na eternidade. Ao morrer, ele deixava o tempo entrando na eternidade. E lá no Salmo 89, também consta assim na Bíblia, né? Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade vós sois Deus. Né? Por isso Deus é eterno. Então, estou juntando aqui, né, a razão com a fé aqui na revelação da Bíblia. E mais uma pergunta aqui sobre Deus. Deus muda ou não muda? Não muda, né? Porque para mudar precisa ter potência, e a gente viu então que Deus ele é ato puro, ele não tem potência. E aí então coloquei essa passagem aí da Bíblia também, lá do Antigo Testamento em Malaquias, porque eu sou o Senhor e não mudo. Outra passagem de Tiago, no Novo Testamento. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança. Deus não muda, nem mesmo aparência de instabilidade. Interessante, né? Então, por isso a verdade não muda, o bem não muda e a beleza não muda, porque Deus não muda e Ele é todas essas qualidades em grau absoluto e perfeito. Daqui, depois saí do São Tomás, aqui saí do Aristóteles, depois uma observação aqui sobre a sede de Deus. Né? O Salmo vai falar lá, ó, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei contemplar a face de Deus. Então, só para a gente enxergar assim um pouquinho, uma outra forma de a gente enxergar essa sede de Deus, que Deus mesmo colocou, né, em cada ser humano. Como a gente viu, Deus tem todas as qualidades, né? Ele é essas qualidades aí em ato, né? Em grau absoluto e perfeito. E nós, olha só, vejam como a gente tem em nós mesmos, né? Essa sede de bem, de verdade, de beleza, de sabedoria, justiça, amor. Enfim, a gente tem sede de Deus.
Ninguém gosta quando alguém lhe faz um mal, por exemplo. A gente gosta, né, do bem, né? A gente tem sede de bem. Quando alguém faz um mal pra gente, a gente não gosta. A gente tem sede do bem, que é Deus. A gente também, normalmente, a gente acha ruim quando alguém nos engana com uma mentira, porque a gente foi feito para a verdade, que é Deus. Nós gostamos de beleza, né? A buscamos de tantas formas, né? Apreciamos belas paisagens, buscamos melhorar a nossa casa para que fique mais bela. A gente tem sede de beleza, que Deus é a beleza. Sempre estamos querendo saber sobre algo também, né? Às vezes a gente se frustra quando não encontra respostas satisfatórias para questionamentos importantes que a gente tem, porque nós temos sede de sabedoria, que é Deus. A gente também não gosta quando a gente presencia uma injustiça, né? Ou com alguém, ou com outra pessoa, comigo mesmo, ou com outra pessoa, né? Geralmente a gente não gosta. A gente não gostaria que um juiz condenasse um inocente, né? Na prisão e tal, porque a gente tem sede de justiça, que é Deus. Quem é que gosta quando uma pessoa querida, né, de quem se espera demonstrações de amor, age de forma contrária ao amor, né, e nos machuca, nos desaponta? Porque a gente tem sede de amor, um amor infinito e eterno, que é Deus. Olha que interessante. Os animais, eles têm sede. E em algum lugar do planeta aí... Oi, parou de me ouvir? Alô? Tá ouvindo? Ixi. Eu tô aqui. Vocês estão ouvindo? Você quer fazer alguma coisa aí, Paula? Né? Voltou? Então tá bom. Ah, então tá. Imagina, imagina. Então é isso, assim, a gente tem essa de Deus que fala aqui no Salmo, né? Em nós mesmos, a gente que às vezes nem percebe e, enfim, eu tava falando assim, né? Os animais, eles têm sede, em algum lugar do planeta tem água para saciar essa sede dos animais. Mas o ser humano, não sei se vocês já notaram, que a gente tem uma sede de uma água que não está disponível aqui no planeta, assim, fisicamente. Se você pega uma pessoa, assim, e dá todas as coisas para ela, assim, que são possíveis de dar nesse mundo, toda a riqueza, toda a fama, tudo... Essa pessoa ainda não vai ter a sua sede saciada, né? A gente sempre está buscando algo mais, por quê? Porque a gente tem sede de amor, de verdade, de bem, de beleza, de sabedoria infinitos, que só Deus infinito pode saciar. Então, por isso é que a gente volta no Salmo, que, né, a minha alma tem sede de Deus e tem sede mesmo. E aí, dando continuidade aqui ao paralelo que eu fiz, coloquei aqui sobre o sentido da vida. Uma vez o padre Paulo Ricardo colocou assim: se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Então, eu lembro que ele deu um exemplo assim, por exemplo, a cadeira, né? O sentido da cadeira está fora dela mesma, né? Tá, porque as pessoas sentem e tal, né? Foi feita para isso. A lâmpada também, a finalidade da lâmpada está para além dela mesma, né? Tá para que ilumine o ambiente e tal. E assim também na nossa vida, né? Se a gente pega partes da nossa vida, por exemplo, aquela época que a gente era mais novo, que a gente estudava, né? Então, aquele tempo que a gente ficou estudando mais, assim, a finalidade daquele tempo era para além dele mesmo, era para depois a gente, sei lá, a gente ter um bom trabalho, esse tempo que a gente trabalha também, o sentido do trabalho ali não está nele mesmo, né? Tá, sei lá, em sustentar a família, em comprar as coisas que a gente precisa, enfim. Quando a gente amplia isso, esses períodos da nossa vida para a nossa vida toda, a gente vai ver que também é o mesmo raciocínio. O sentido da nossa vida está fora dela mesma, está em Deus, né? E por isso a gente tem essa sede de Deus. A gente foi feito por Ele e para Ele, como a gente já deve ter ouvido na igreja, né? E aí, raciocinando, também a gente chega nessa conclusão. Continuando aqui, agora eu vou fazer um pouquinho mais breve aqui as outras, mas a segunda via, então, a prova da causalidade. Então, tem uma parte parecida um pouco com a primeira. Então, todo efeito requer uma causa. Por exemplo, se eu chego na sala aqui da minha casa e tem uma bola de boliche no meio da sala, uma coisa que eu posso concluir é que ela não apareceu sozinha, sem uma causa, né? Esse efeito ele tem uma causa. A gente poderia, sei lá, eu poderia aceitar as mais mirabolantes explicações do porquê que aquela bola de boliche está no meio da sala. Sei lá, se alguém me falasse que um gorila
trouxe ela aqui depois de ter escapado do zoológico, sei lá. Seria mais plausível do que eu aceitar simplesmente que ela apareceu sem causa nenhuma, certo? Então, um castelo de areia na praia, ele não apareceu do nada, né? Sei lá, o relógio no braço do fulano, ele não está lá desde o começo dos tempos. Então, todo o efeito requer uma causa. Na natureza, a gente vê uma sequência de causas e efeitos, e aqui o raciocínio fica parecido um pouco com a primeira. Então, eu tenho pais, né? Eu tenho meu pai e minha mãe. A causa deles, né? São os pais deles, meus avós, e a causa deles foram os seus pais, enfim. Então, naquele mesmo raciocínio, eu acabo tendo uma sequência, né? De causas e efeitos. E aí, a mesma pergunta: essa sequência ela é finita ou infinita? Se ela fosse infinita, não teria um começo, então não teria causa e efeito nenhum depois. E como a gente vê a causa e o efeito acontecendo agora, a gente conclui que essa sequência ela é finita. Então, essa sequência de causa sendo finita, ela tem um início. Houve, então, uma causa de todos os efeitos posteriores. Coloquei ali. Esta causa de todas as causas é que se chama Deus. Ele é a causa primeira não causada. E essa segunda prova, esse segundo caminho, né, que São Tomás colocou, ele é baseado nos ensinamentos de Sócrates. E o Sócrates disse assim, antes de morrer, né, causa das causas, tem pena de mim. Deus é a causa, então, de todas as causas não causada. Só até um monte de palavra parecida, né? A terceira via, então, é a prova da contingência. Então, contingente é tudo aquilo que existe, mas poderia não existir. É tudo aquilo que, se existe, começou a existir e pode deixar de existir. Todo o universo e todas as coisas são contingentes. Então, né, existe, tem coisa que existe, antes não existia e pode deixar de existir. Os seres contingentes, então, eles não têm a existência como uma qualidade essencial deles. Então, para passarem a existir, os seres têm que ter recebido a existência de um ser que é a existência, que no caso é Deus, né? E que dá a existência que ele tem para os outros seres existirem. Assim como aquele exemplo lá da tinta da parede, né? Assim como a tinta azul torna azul a parede, a cadeira, a mesa, etc. Né? Então Deus ele é a existência e ele deu a existência para os outros seres que não a tinham. Se houvesse apenas seres contingentes, eles não passariam jamais a existir, porque a existência não é uma qualidade intrínseca deles. Eles a receberam de outro. Esse outro ser é o ser chamado necessário. Então, Deus é o ser necessário. O que é o ser necessário? O ser necessário é aquele cuja essência inclui a existência. Então, nada existiria se não houvesse o ser necessário sustentando os seres contingentes, dando-lhes existência real. Assim como uma mesa sustenta os objetos em cima dela, Deus então sustenta todos os seres. Ele é a fonte de toda a nossa existência. Deus então ele não apenas existe, ele é a própria existência e dá a existência para os outros seres que não a tinham. Então vejam que belo, né? Deus nos ama e pensa em nós a cada instante. Em cada momento Deus está assim, sustentando o nosso ser, dando-nos a vida, dando-nos a existência. Por isso que fala, né, também, é Deus, que Jesus fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida e está nos dando a vida, né? O Padre Paulo Ricardo também costuma falar que se Deus dormisse, tudo deixaria de existir na hora que ele acordasse. Então, nesse sentido, que ele é a existência e dá a existência para todos os seres. Vou passar aqui então agora para a quarta via, que é a prova dos graus de perfeição dos entes. Então, vou começar com um exemplo aqui, ó. Falar esta frase aqui, ó. João está mais perto da porta do que eu. Então, nessa frase que eu falei, tem 3 elementos. João, eu e a porta. Eu não poderia dizer isso se não existisse a porta, né? Então, um outro exemplo. João é mais bondoso que Alexandre. Então, temos 3 elementos de novo. João, o Alexandre e a bondade. Se eu falo assim, Ribeirão Preto é mais bela do que Serrana. De novo, tem 3 elementos aqui. Ribeirão Preto, Serrana e a beleza. Então, daí ele vai partir para concluir que existe a bondade, que existe a beleza. Né? Assim como existe a porta lá no primeiro exemplo.
Então, toda comparação de qualidades, tá lá, supõe a existência da qualidade em si mesma. Se eu digo que João é mais justo que Felipe, é porque existe a justiça. Só se pode dizer que alguma coisa é mais que outra com relação a certa perfeição, conforme sua maior proximidade, participação ou semelhança com o máximo dessa perfeição. Então, portanto, tem que existir a verdade absoluta, a beleza absoluta, o bem absoluto, a nobreza absoluta, a justiça absoluta, etc. Deus, ele é a bondade, a beleza, a caridade, a justiça, todas as qualidades em grau absoluto. Então, elas até se complementam, né, essas provas aí. E essas qualidades, eles as transmitiam, então, para as coisas criadas. Deus fez as qualidades em graus variados para que nós compreendêssemos a qualidade em si mesma. Em todo o universo, há uma gradação de qualidades. Olha, se a gente for olhar assim nas coisas que está ao nosso redor, né, tem uma hierarquia, né, uma gradação. Por exemplo, os minerais, eles não têm vida, os vegetais já têm vida, mas não se mexem, assim, não se locomovem, como os animais, por exemplo, que têm vida e se locomovem. O homem tem vida, se locomove e tem também inteligência e vontade livre, né? Ele é corpo e alma. Os anjos já não têm matéria, né? São só espírito e assim por diante. Então, e olha que interessante, no caso do homem, né? Chama a atenção para esse ponto aqui, ó. O homem, ele é a união do mundo material com o mundo espiritual. O homem é corpo e alma. Ele tem matéria, como os animais, as plantas, os minerais, como as coisas materiais, né? Mas ele também tem espírito, como os anjos. Então, assim, o homem é como se fosse um resumo do universo, né? Tudo que tem, né? Os outros ou são só material ou são só espiritual, e o homem é as duas coisas. Não sei se vocês já tinham reparado nisso, né? Tem um outro livro do Chesterton que eu tinha citado no começo, que é o livro O Homem Eterno. E eu achei interessante aqui que ele coloca assim, falando sobre o homem, ele fala que o homem é como se fosse um espelho. Ele fala assim, ó, o homem é como se fosse um espelho porque ele é dado à reflexão, né? E aí eu vi que tinha a ver com a nossa aula aqui, que é sobre essas reflexões aí, sobre a existência de Deus. Aí ele fala também que ele é como um espelho porque é uma coisa única em sua espécie, né? Juntando aqui lá o corpo e a alma que a gente estava falando. E ele também fala que ele é como um espelho. Olha que legal essa citação dele aqui, ó. Porque ele, aliás, não vou citar, vou explicar com as minhas palavras. Mas ele fala assim, é como um espelho, porque podem ter outras coisas que se pareçam com ele, com o espelho. Por exemplo, uma mesa redonda, né, num cômodo, pode parecer um espelho redondo. Ou um armário pode ser maior que esse espelho. Mas só o espelho pode conter todas essas coisas. Né? E ele fala, o homem é um microcosmo, o homem é a medida de todas as coisas, o homem é a imagem de Deus. Né? Então, feito esse paralelo, continuando o raciocínio, aquilo que é máximo em qualquer gênero, né? Eu estava falando da gradação e da hierarquia e tal. Então, Deus ele, fez tudo com gradação, com hierarquia, e tudo que é máximo em qualquer gênero é causa de tudo o que existe nesse gênero. Por exemplo, diz o Aristóteles, que o fogo, que tem o máximo calor, é causa de toda quentura. Então, há, portanto, algo que é para todas as coisas a causa de seu ser, de sua bondade, de sua verdade, de todas as suas perfeições. E a isto chamamos Deus. Né? Por esta prova, se vê bem que a ordem hierárquica aí do universo ela é reveladora de Deus, permitindo conhecer a sua existência, assim como conhecer suas perfeições. E aqui, ó, aí coloquei essa passagem aqui da Bíblia, que está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Depois da criação, as qualidades invisíveis de Deus se tornaram visíveis nas coisas criadas. Que é o que ele estava falando aí nessa prova, né, dos graus de perfeição dos entes. E por fim, a quinta prova, que é a prova da finalidade. Então, para começar essa quinta prova, vou começar com um exemplo também de uma flecha. Imaginem vocês uma flecha indo para o alvo, mas assim, a flecha para ela ir para o alvo, ela é cega e não se mexe. Ela tem que ter necessariamente, né, um arqueiro para dirigi-la, né? Precisa de um arqueiro para atirar essa flecha para o alvo. Um outro exemplo para a gente começar, que aí eu vou fechar o raciocínio depois,
é uma jogada de bilhar. Sabe o bilhar, a sinuca, aquele jogo de sinuca? É, imagina assim, ó, que alguém fosse filmar uma jogada, aquelas tacadas assim, né, que vai conseguir jogar a bola dentro da caçapa lá. Então, se eu filmar a jogada e depois eu assistir essa filmagem de trás para frente, imagina assim, a bola saindo da caçapa, né, sozinha e fazendo todo esse movimento inverso. Qualquer um vê que essa sequência é absurda, né, e que não é verdadeira. Então, isso porque faltou não apenas a força mecânica que empurra a bola, né, para a caçapa, mas também, o mais importante, a intenção e o cálculo do jogador, né, que explica a sequência dos movimentos na ordem correta. Então, assim a gente pode concluir que o mundo que é cego, né, ele caminha como essa flecha ou como a bola de bilhar, em direção a um alvo e a um fim. Isso então supõe que há uma inteligência que o dirige para o seu fim. Há uma inteligência que governa o mundo. Este ser que governa o mundo, esse ser sapientíssimo, né, é Deus. Então, todo o universo, os astros, as estrelas, os planetas, tudo que temos assim no planeta Terra, tudo se move numa certa ordem. Com exceção dos homens e dos anjos, todo o restante não tem inteligência. Então, assim, são comparáveis à flecha e a essa bola de bilhar. São cegos, sem inteligência, mas eles se movem numa ordem. Por exemplo, que ordem é essa, né? Por exemplo, se a gente parar para ver, a Terra, né, o planeta, ele está a uma distância do Sol que é a única que permite a vida. Né? A inclinação do eixo da Terra é a única que permite a vida. A variação do tempo de sua rotação, da sua órbita, é a única que permite a vida. Né? Há inúmeras condições que têm que existir combinadas para se possibilitar a vida. Né? A gente pode ver também a ordem nos componentes microscópicos de uma planta e de tantas outras coisas. Há uma ordem no funcionamento de cada órgão do corpo humano, que inclusive permite que se estude, né, o corpo humano, que se faça medicina, né? Porque tem um funcionamento, tem uma ordem. Como é que esse universo cego obteve essa finalidade inteligente, né? Possibilitando a existência de tudo isso que temos hoje? Possibilitando que estivéssemos aqui, que estivéssemos perguntando para onde que eu vou, para qual caçapa, quem deu a tacada, quem se moveu. Então, assim, todo esse mundo cego supõe alguém inteligente, que calculou todas as leis do universo para produzir esta ordem sábia. Não pode haver ordem sem ordenador. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma estante de livros ordenados, ou uma cristaleira com um copo ordenado por tamanho, formato, é claro que essa ordenação não foi feita pelo acaso. Né? Não se fez sozinho isso, é o acaso, sei lá, sem uma causa, não. Ver toda essa ordem do mundo e supor que não há um ordenador, né? Não há um Deus inteligente que faz tudo isso, é achar que a ordem correta do filme da sinuca ali, do bilhar, é a ordem de trás para frente, com a bola saindo da caçapa sozinha e fazendo esse movimento inverso, né? E supor que não existe um jogador. É claro que tem que existir um ordenador inteligente e sábio, e esse ordenador é Deus. Então o universo ele tem uma causa inicial, por exemplo, no caso da sinuca aí, a tacada, né? E uma causa final, a caçapa. E as duas, tanto a tacada quanto a caçapa, são Deus. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus que criou todas as coisas ordenadas para Ele mesmo, porque tudo que pensa e tudo que ama visa a verdade absoluta e o bem absoluto. Nós existimos para conhecer a verdade e para amar o bem. E aí, assim, se a gente for pensar assim, nos dias de hoje, a gente vê muito isso, né? Igual eu falei no começo, que Deus é a verdade, o bem é a beleza. E infelizmente a gente vê hoje assim, um mundo que muitas vezes quer negar a Deus, e aí ele tenta negar a verdade, tenta negar o bem, tenta negar a beleza, né? Igual a Paula falou, tenta relativizar a verdade, né? Hoje em dia é muito comum a gente, infelizmente, ouvir isso. Ou a verdade não existe, né? Como se Deus não existisse. Ou a verdade é relativa. Tudo é relativo, mas relativo em relação ao quê? Se é relativo a alguma coisa. Eu só aceito a frase que tudo é relativo se for relativo a Cristo. Aí sim, faz sentido, mas se não, não. E a gente escuta muito isso, né? Como se a verdade não existisse. Mas se a gente for pensar na própria frase, né? Se alguém chega para mim e fala assim, a verdade não existe. Tá, mas olha que interessante. Na própria frase, a gente vai concluir que se isso aí que ele está me falando é falso, é porque a verdade existe. E se isso aí que ele está me falando é verdade, é porque a verdade existe, não tem escapatória. Então,
Na verdade, ela é objetiva, não é subjetiva, não depende da minha cabeça, igual a gente ouve por aí. Ah, a verdade depende da cabeça de cada um. Não, não, ela é objetiva. A gente que tem que se adequar a nossa cabeça a ela. Né? Por isso que muitas vezes a gente enxerga uma verdade, às vezes é difícil da gente mudar, às vezes ela exige uma mudança de nós. Né? A gente enxerga verdades aí que Deus nos mostra e que exigem a nossa conversão, né? A nossa obediência à verdade, que é o próprio Deus. Então a gente vê também por aí tentativas de negar a beleza, com artes modernas que fazem o feio de propósito muitas vezes, na arte aí de músicas, né? Você pega uns funk da vida aí, negando a beleza, né? Chamando o feio de bonito. E também o bem, né? Nas próprias leis aí, o pessoal querendo fazer leis a favor de aborto e tudo mais. Enfim, então a gente vê assim, em alguns pontos, o mundo tentando negar Deus, mas ao mesmo tempo, com as provas de Deus, a gente viu coisas interessantes que eu antes de ver, por exemplo, essas aulas, assim, eu não tinha parado para pensar, né, em tudo isso. E, e aí eu coloquei aqui, então assim, aqui eu terminei ali, aqui, até onde era, eu tentei assim, né, gente, adaptar, assim, com frases mais, e exemplos, assim, que facilitassem a gente entender, mas depois que seja um início, assim, quem quiser depois ir direto lá na fonte, né, direto ler São Tomás, ir lá na Suma Teológica, enfim, fique à vontade. Eu tentei fazer uma coisa mais adaptada e tal. E aí eu coloquei aqui uma pergunta, né, que eu acho interessante, assim, falar da existência de Deus. Por que Deus se esconde, então, né? Por que ele pede a fé? Né? A gente estava falando, assim, de provas que Deus existe, e por que ele se esconde na fé, né? Se esconde, entre aspas, né? Então, Deus é infinitamente bom, né? Tudo de bom. Então, eu até coloquei aqui uma foto da fábrica de chocolate, né? Para dar um exemplo, né? Da gente pensar assim, ó, pensar numa pessoa que é chocolatra ao extremo, assim, que gosta muito de chocolate, que não pode ver um chocolate. Aí vocês imaginam colocar essa pessoa assim num lugar assim, né? Que tivesse rios de chocolate, que tivesse casas de chocolate, sei lá, um mundo de chocolate. Essa pessoa não iria resistir, né? Então, essa reflexão que eu queria fazer aqui. No caso, Deus, ele pede de nós a fé por vários motivos, né? E um deles é esse. Como ele é tudo de bom, a gente viu que a gente tem sede de Deus, né? De verdade, de bem, de beleza, enfim. E ele é tudo isso assim, ele é o que vai preencher, né, a gente plenamente, infinitamente, né? Ele é tudo de bom, que a gente, muito mais que a gente sempre pode ter pensado, sonhado, e é um bem infinito, né, que não acaba nunca, enfim. Se a gente visse Deus face a face agora, a gente não resistiria a lhe dizer não. Só que Deus, ao mesmo tempo, ele é amor. E o amor, ele não pode obrigar ninguém, ele não obriga ninguém, né? O amor é livre. Então, nessa vida aqui, então, a gente tem esse período que a gente é livre para, inclusive, dizer não a Deus, se a gente quiser. Né? Porque a gente não é como marionetes controladas e sem liberdade, né? Se você pegar um casamento que a pessoa casou obrigada, né? Foi obrigatório, ele é nulo. Então, assim, é preciso o amor, e o amor é necessariamente livre. Por isso que Deus, assim, com essa palavra, ele se esconde, né? E ele pede de nós a fé. E a fé, ela não é irracional, né? Se vocês pensarem assim, os animais irracionais, eles não têm fé. A fé, ela não é irracional. A fé não é crer no irreal, né? Mas o real nem sempre ele é visível aos olhos. Né? Lembro aqui o Pequeno Príncipe, né? Que fala lá, o essencial é invisível aos olhos. Né? A gente não vê o amor, por exemplo, não é visível, nem por isso ele não existe. Né? E para a gente pensar assim na fé, uma vez eu gostei muito de ouvir o Padre Paulo Ricardo também falar que a fé ela é amor passivo. Para a gente começar a receber amor, né, o amor passivo, né, para a gente receber amor, até a gente falando assim, o amor humano, humanamente mesmo, não estou nem falando agora do amor de Deus, mas assim, o amor humano, é preciso a gente crer no amor. Por quê? Por exemplo, se eu não creio, por exemplo, eu vejo o amor que a minha mãe tem por mim, né? Como que eu vejo? Eu vejo o sofrimento dela por mim, tudo que ela sofreu, sei lá, desde as dores do parto, até depois quando eu fui crescendo, as noites sem dormir, ela me levando no hospital, quando eu precisei, enfim. Ela sofreu muito por mim, sofre, e eu posso olhar para esse amor dela, mas eu posso sempre recusar, eu posso sempre negar. Né? Tem sempre a chance de negar esse amor. De eu dizer, por exemplo, que eu ver esse sofrimento da minha mãe por mim, esse amor dela por mim,
e eu falar assim, não, não é que ela me ama, isso aí é tudo fingimento, ou então ela faz tudo isso aí porque ela é boba, etc. Então assim, eu posso sempre negar, né? Mas quando eu faço o contrário, quando eu creio nesse amor dela por mim, eu me abro para receber esse amor dela, né? Isso eu tô falando só do amor humano, hein? Então assim, se já é assim com o amor humano, com o divino é muito mais, né? Pois a fé, então, quando a gente se abre a Deus com a fé, que não é irracional, volto a dizer, né? Ela é como assim, como se fosse um cordão umbilical, né? Que liga o bebê à mãe. Também a fé, ela liga a gente com Deus nesse sentido. A gente fica conectado com Deus e não a gente simplesmente acredita só em Deus, mas a gente vai crescendo de fé em fé, né? Passando por esse cordão umbilical aí da fé, a gente vai crescendo de fé em fé. E a fé, então, ela é um princípio de amor, né? Um princípio de amor. Por isso que Deus nos pede a fé. Então, essa reflexão que eu queria fazer sobre a fé. E só para a gente ir finalizando, eu coloquei aqui por último sobre Jesus. Sobre Jesus Cristo, que é Deus. Então, estava falando de fé, então vou falar na fé em Jesus, né? Muitas vezes a gente ouve hoje em dia falar assim, ah não, Jesus não era Deus não, né? Tem tanta gente, infelizmente, que fala assim, não, ele até foi, sei lá, um bom homem, um grande profeta, um grande líder religioso, mas, né, muitos vão dizer aí, não, mas ele não era Deus. Tá, aí aqui eu queria colocar para vocês uma teoria que o Padre Paulo já falou sobre ela aqui, o C.S. Lewis também já falou sobre ela, aquele escritor que eu também gosto, C.S. Lewis, escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Então, essa teoria aí dos três L's, né? Essas alternativas aí dos três L's, né? Então, a letra L ali três vezes, ó. Jesus seria, então, Lord, né? Senhor. Então, nessa alternativa primeira aqui, Jesus é Deus mesmo. Ou então ele seria um liar, um mentiroso. Ou então ele seria um lunatic, né? Um louco, um lunático. Por quê? Vamos olhar cada uma delas. Jesus, ele afirmou que ele é Deus. Em várias vezes ele afirmou que é Deus. Até se tem uma lá, naquela também, inclusive naquela, né, que ele falou antes que Abraão fosse eu sou, né? Ele perdoou os pecados que só Deus pode, uma coisa que só Deus pode fazer, né? Perdoar o pecado que um cometeu em relação ao outro, né? Como que um terceiro vai perdoar? Só Deus pode fazer isso. Enfim, então ele falou que é Deus. Aí, se ele não fosse Deus, ele seria um mentiroso, né? Porque ele afirmou que ele era Deus. Inclusive, né, os judeus falaram, não, você está falando que você é Deus, então nós queremos te matar por causa disso. Blasfêmia e tal. Então, se ele não fosse Deus, ele seria um mentiroso. Ele não seria uma pessoa boa, como dizem aí, um bom homem, um grande homem e tal. Ele seria uma pessoa má, moralmente mal. Porque ele seria um mentiroso, né, um perverso, portanto, um farsante. Só que assim, a gente olha essa alternativa, Jesus mentiroso, mas aí você vê que foi uma pessoa que amou tanto a ponto de entregar a própria vida, que transformou inúmeras pessoas com seu olhar bondoso e misericordioso, seus ensinamentos, seus exemplos e tantas outras coisas que dá pra gente descartar essa possibilidade do mentiroso. A última possibilidade ali do lunático também não pode ser assim, porque assim, ele seria então, né, nessa alternativa aqui, então ele não mentiu. Ele falou que ele era Deus, mas não é porque ele mentiu, é que ele era louco, ele não batia bem das ideias, ele achava que ele era Deus, né? Um louco no hospício, que estava fora do hospício. Mas também não pode ser, porque quando a gente vai ver, se ele não tinha consciência de quem ele próprio era, como que ele iria possuir uma consciência assim tão aguda, tão grande do que é a pessoa humana, né? A ponto de lermos nas páginas dos evangelhos como que se fosse uma radiografia das nossas próprias vidas, né? E aí o Lewis também discorre, assim, também descarta essa possibilidade, levando a gente a essa única alternativa de que Deus é o primeiro ali, né? O Senhor, que Ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que se fez homem para nos salvar, e tem todos os porquês de tudo isso. Acho que eu até comentei naquela outra aula com vocês, né? Sobre por que Jesus precisou morrer para nos salvar, etc. E ainda assim, tem uma outra alternativa que o Padre Paulo Ricardo menciona, que é assim, né, uma outra objeção que às vezes fazem, né, de Jesus, né, colocando essa hipótese que ele não fosse Deus, que seria assim,
a seguinte afirmação, assim, né? Ah, não, não é que Jesus ele era mentiroso e nem que ele era lunático. É que foi ele até foi um homem bom e tal, mas foram os primeiros cristãos lá, a comunidade primitiva que, né, teria inventado que ele era Deus. E aí, para essa objeção, ó, das comunidades primitivas, coloquei aqui, né? As pessoas chegam a mentir para salvar suas vidas, mas não dão suas vidas por uma mentira, né? E os primeiros cristãos, eles foram, né? Os primeiros apóstolos, eles foram mártires, né? Eles deram a vida, eles foram mártir significa testemunha, né? Eles morreram para testemunhar que Jesus é Deus. Então, é justamente o contrário, né? Não tem como eles inventaram uma mentira e deram a vida por essa mentira. É o contrário. Então, assim, tem várias assim formas de racionalmente também a gente enxergar que Jesus é Deus. E então, assim, e aquela alternativa de que ele é um grande, então, um grande mestre moral, um bom homem, um grande personagem, um grande líder religioso, tudo de bom, mas que não seja Deus, ela tá fora. Não, não, não tem como aceitar isso. E aí, para finalizar, coloquei uma foto aí de Jesus na cruz, né? Um Deus que se fez homem para nos salvar. Como não amar de volta um amor assim? Né? Então, assim, gente, como eu falei, sempre a gente falou aqui sobre provas de existência, formas racionais da gente enxergar sobre a existência de Deus, sobre Jesus que é Deus, mas, como eu disse, até no amor humano, né? A gente sempre tem a opção de negar, a gente tem essa liberdade, Deus quer que a gente seja livre, porque Ele quer de nós o amor, né? Ele é o amor e quer de nós o amor, né? Como não amar de volta um amor assim? Então que a gente possa, sim, sempre pedir, né, com humildade, pedir para Deus que Ele nos dê a fé e o amor para que a gente possa amá-lo verdadeiramente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Ah, só uma última colocação. Tem um argumento igual parecido com aquilo que eu falei sobre a verdade, né? Que não tem uma alternativa, que a verdade não exista. Tem um argumento até de Santo Anselmo, que ele fala da existência de Deus, que faz parte até da definição de Deus, né? Ele fala mais ou menos assim, com poucas palavras, ele fala assim que mesmo que uma pessoa não concorde assim que Deus existe, é, a, as pessoas podem concordar sobre uma definição de Deus, que Deus é o maior ser concebível, que ele é aquilo do qual nada maior se pode conceber, e que esse maior ser concebível, ele é o mais perfeito, ele é absolutamente perfeito em todos os sentidos, né? Que tem que possuir toda a perfeição possível, né? Essa seria assim a definição de Deus, uma ideia de um ser mais perfeito, né, possível. E aí ele fala assim, é mais perfeito se você existir tanto na realidade quanto na mente, do que se você existir só na mente. E ele dá até uma outra pessoa que eu vi explicando sobre isso, ele falava um exemplo assim de um sorvete, né? Se eu penso num sorvete que eu gosto muito, mas por mais perfeito que eu tente imaginar esse sorvete, na hora que eu tenho esse sorvete realmente aqui na minha frente, ele é mais perfeito real do que na minha imaginação. E que assim ele vai concluindo assim o raciocínio que assim, na própria definição de Deus, Deus existe porque ele é mais perfeito existindo do que se existisse só na ideia. Mas enfim, é isso que eu queria partilhar com vocês. Não sei se eu gerei muitas dúvidas aí com a explicação que eu tentei resumir, né, e ao mesmo tempo é, tentar dar uma facilitada aí, né, não sei se às vezes vocês perdoem alguma falha, não é culpa do Santo Tomás, é culpa minha. É, aham. Sim, aham.
Ah, que bom. Porque é complexo mesmo, assim, né? Se for ver, às vezes pode ser cansativo e tal. Eu fiquei meio assim, né? Mas foi uma tentativa. Sim, tem online, né? É. Ah, que legal. E assim, só para concluir, né, igual, que bom, né, e assim, realmente eu não vim trazer todas as respostas, né, até assim, dependendo da pergunta aí, talvez eu não vou nem saber responder, mas assim, igual eu falei no começo, né, quando eu citei o Chesterton, que ele fala do mistério também, então assim, a gente sabe também que a gente não vai entender tudo, mas ao mesmo tempo, ao longo de toda a nossa vida, a gente é chamado a isso, a buscar a verdade, né, a crescer, né, na fé e na sabedoria mesmo, né, buscar ser cada vez mais sábio e mais santo, né? Essa é a finalidade assim para a vida toda, né? Para a gente cada vez mais conhecer a Deus, poder amá-lo mais e com isso depois, se Deus quiser, poder viver com Ele para sempre no céu. E assim, então, um pouco do mistério, né? Um pouco vai ter, mas um bom tanto a gente é capaz sim de ir aprendendo mais, buscando com pessoas mais sábias e tal, né? E se a gente tiver mais um minutinho só, eu queria só ler mais um complemento daquela citação que eu fiz do Chesterton, quando ele falava do mistério, que eu achei bem legal, assim, eu tinha deixado aqui, se desse tempo da gente falar agora no final, posso ler um trechinho aqui? Acho que uns minutinhos só, assim, ó. Que eu comecei falando lá, né? Que ele falou, né? No começo, eu citei lá no começo que ele falava que no livro Ortodoxia, né? Ele falava, né, que enquanto se tem mistério, se tem saúde, né? E aí ele falava do homem comum, tal, aquele trechinho que eu li, e aqui eu separei uma continuação que ele fala assim, ó. Ele, o homem comum, né, de quem ele estava falando, ele fala assim, ó, ele admirava a juventude por ela ser jovem e a velhice por não o ser. E exatamente esse equilíbrio de aparentes contradições que tem sido a causa de toda a vivacidade do homem sadio. Todo o segredo do misticismo é este, que o homem pode compreender tudo com a ajuda daquilo que não compreende. O lógico mórbido procura tornar tudo lúcido e consegue tornar tudo misterioso. O místico permite que uma coisa seja mística e todo o resto se torna lúcido. O determinista torna a teoria da causação totalmente clara e depois descobre que não pode dizer por favor à empregada. O cristão permite que o livre-arbítrio continue sendo um mistério sagrado, mas por causa disso, sua relação com a empregada assume uma claridade cintilante e cristalina. Ele coloca a semente do dogma numa escuridão central, mas o dogma se ramifica em todas as direções com abundante saúde natural. Sendo que tomamos o círculo como o símbolo da razão e da loucura, podemos muito bem tomar a cruz como o símbolo ao mesmo tempo do mistério e da saúde. O budismo é centrípeto, mas o cristianismo é centrífugo, ele se propaga. Pois o círculo é perfeito e infinito em sua natureza, mas é fixo para sempre em seu tamanho. Ele nunca pode ser maior ou menor. Mas a cruz, embora tendo no seu centro uma colisão e contradição, pode estender seus quatro braços eternamente sem alterar sua forma. Por ter um paradoxo no seu centro, ela pode crescer sem mudar. O círculo retorna sobre si mesmo e está encarcerado. A cruz abre seus braços aos quatro ventos. É o poste de sinalização dos viajantes livres. Somente os símbolos têm valor, embora obnubilado, quando se fala dessa questão profunda. E outro símbolo da natureza física expressa bastante bem o lugar real do misticismo perante a humanidade. A única coisa criada para a qual não podemos olhar é a única coisa em cuja luz olhamos para tudo, como o sol ao meio-dia. O misticismo explica todas as outras coisas por meio da luz ofuscante de sua vitoriosa invisibilidade. O verdadeiro problema com este nosso mundo não é que se trata de um mundo sem razão, nem tampouco de um mundo razoável. O tipo mais comum de problema é que se trata de um mundo quase razoável, mas não totalmente. A vida não é um ilogismo, todavia, é uma cilada para os lógicos.
Parece simplesmente um pouco mais matemática e regular do que é. Sua exatidão é óbvia, mas sua inexatidão está escondida. Sua loucura está à espreita. Vou dar um exemplo grosseiro do que quero dizer. Suponhamos que alguma criatura matemática proveniente da Lua examinasse o corpo humano. Ela imediatamente veria que o fato essencial nesse caso é que o corpo é duplicado. Um homem contém dois homens, um à direita, que se parece exatamente com o outro à esquerda. Depois de notar que há um braço do lado do direito e outro do lado esquerdo, uma perna à direita e outra à esquerda, ela poderia ir adiante e ainda encontrar de cada lado o mesmo número de dedos nas mãos, o mesmo número de dedos nos pés, olhos geminados, orelhas geminadas, narinas geminadas e até lobos do cérebro geminados. No mínimo, ela tomaria o fato como lei, e depois, quando encontrasse um coração de um lado, ela deduziria a presença de outro coração do outro lado. E exatamente nesse momento, no ponto em que se sentisse mais segura de estar certa, ela estaria errada. É esse silencioso desvio milimétrico da precisão que constitui o elemento misterioso presente em tudo. Parece uma espécie de traição secreta do universo. Em todas as coisas, em toda parte, existe o elemento do misterioso e do incalculável. Ele foge aos racionalistas, mas só escapa no último momento. Os cientistas estão organizando expedições para descobrir o coração do ser humano, e quando tentam descobri-lo, geralmente procuram do lado errado. Ora, a verdadeira percepção ou inspiração é mais bem testada quando se observa se ela detecta essas malformações ou surpresas ocultas. Se o nosso matemático da Lua visse dois braços e duas orelhas, ele poderia deduzir as duas omoplatas e as duas metades do cérebro. Mas se ele adivinhasse que o coração do homem estava no lugar certo, então eu deveria chamá-lo de algo mais que um matemático. Ora, essa é exatamente a reivindicação que venho fazendo para o cristianismo. Não simplesmente que ele deduz verdades lógicas, mas que quando de repente se torna ilógico, ele encontrou, por assim dizer, uma verdade ilógica. Ele não apenas acerta em relação às coisas, mas também erra, se assim se pode dizer, exatamente onde as coisas saem erradas. É o coração do lado direito, do lado esquerdo só, né? Seu plano se adapta às irregularidades ocultas e espera o inesperado. É simples no que se refere à verdade sutil. Admite que o homem tem duas mãos, mas não admite, embora todos os modernistas lamentem o fato, a dedução óbvia de que tenha dois corações. E para finalizar, meu único propósito neste capítulo é mostrar isso, mostrar que quando sentimos a existência de algo estranho na teologia cristã, geralmente vamos descobrir que existe algo estranho na verdade. Esse era o trechinho que eu separei e que, assim, é profundo, né? Assim, ele compara, assim, né? Ele compara, assim, né? A loucura do, né? O louco que ele fala do círculo lá, né? Ele fala, o louco ele não é sem razão. Às vezes ele é bastante racional, né? Ele fala, ele até brinca assim, né? Sei lá, um exemplo, né? Você fala pro louco, quem que você é, né? Ele fala, eu sou o rei da Inglaterra. Ah, não, mas então por que seus soldados não estão aqui? Ele, não, é porque eles estão. Ele tem uma razão, né? Não, é porque eles estão me protegendo, estão combatendo, sei lá. Então, assim, né? O louco ele fala, ele não é ilógico, né? Mas fica nesse círculo que está fora da realidade, né? Então, assim, é interessante, né? Essa comparação que ele fazia do coração e tal. Tem coisas que a gente não entende tudo, mas muita coisa a gente entende, enfim, é isso. E os paradoxos, né? Esse capítulo chama Os Paradoxos do Cristianismo, né? Então tem mesmo, né? Tem coisas que parecem contraditórias, mas que não são, né? Sei lá, você vê São Paulo falando, quando estou fraco, então é que sou forte, né? Parece que não bate a coisa, né? Os últimos serão os primeiros, né? E assim vai. Quem perde a sua vida por mim, a encontra. Então tem vários paradoxos aí, mas que nem por isso é uma coisa ou outra, né? A gente, mesmo às vezes abraçando as duas verdades, a gente está mais na verdade, né? E daí até isso, inclusive assim, isso é até a definição do católico, né? O católico quer dizer universal. Então assim, tudo que aquilo que a igreja ensina é a verdade, né? E a gente não tem que ficar escolhendo a verdade que a gente vai, tipo assim, né? Ah, não, eu vou escolher crer nisso aqui. Ah, não, mas isso aqui é muito difícil, deixa
Deixa pra lá. Não é assim, né? Isso é justamente a heresia, né? A heresia vem de Heidegger, que é justamente essa escolha. Não, eu vou escolher só uma verdade da fé e vou desprezar a outra, vou viver o contrário da outra, aí tá errado. Então é isso, né? A gente abraçar essas verdades que às vezes parecem ter uma contradição, mas que a gente vai ver que depois que profundamente não tem contradição nenhuma. Era só a aparência.